Salmos 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Você sabe o que é influência? E se você não sabe o que é influência, fique tranquilo. Pelo dicionário que nós lemos, um dicionário mais informal, influência é o ato ou ação de alguém sobre alguma pessoa ou alguma coisa com o efeito de trazer mudança, de fazer diferente, de fazer essa pessoa pensar de uma forma que ela não pensaria, de ir para um lugar que ela não iria. Isso é o ato de influir, ou seja, a influência. Eu tenho uma pergunta para você. A Bíblia nos adverte para nós não nos assentarmos ou não sermos influenciados por pessoas que costumeiramente cometem pecados, ou vivem uma vida de pecado, ou zombam das coisas de Deus, ou zombam de qualquer outra coisa que não seja saudável. A grande pergunta é, e fique bem atento a essa pergunta: se você já sabendo o que é influência, tem sido influenciado por alguém? E se você tem sido influenciado por alguém, tem sido influenciado por um lado bom ou por um lado ruim? Fique tranquilo, calma lá, que eu quero fazer mais uma pergunta para você antes de nós continuarmos esse vídeo. Se você já conhece o que é influência, mais uma vez, eu gostaria de fazer outra pergunta. Você é uma pessoa que influencia? Tem esse poder de influenciar pessoas? De fazer com que elas tomem caminhos que elas não iriam? E se tem esse poder, se percebe que tem esse poder, você tem influenciado essa pessoa para um lado bom ou para um lado ruim? Complicado, né? A gente não percebe até que nós olhemos para trás e percebemos uma multidão, ou pelo menos algumas pessoas nos seguindo. Na Bíblia nós temos muitas pessoas muito influentes, e a maior influência que nós podemos ver na Bíblia, na Palavra de Deus, é Jesus Cristo. Não tem ninguém que seja tão influente quanto Ele, que com 12 homens influenciou eles a mudarem o mundo inteiro, e até hoje nós vemos o efeito da influência de Jesus sobre esse mundo. Tanto é que eu estou aqui e você que está me assistindo também. Mas eu gostaria de trazer um texto para vocês sobre uma pessoa como nós. E essa pessoa é o apóstolo Paulo, talvez você conheça. E se não conhece, eu te convido a conhecê-lo, a pelo menos ler um pouco das suas cartas, aquilo que ele escreveu às igrejas que ele implantou e aos seus discípulos. Uma pessoa de fato muito influente naquela época e continua sendo até os dias de hoje. Mas no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Como é que eu vou ser o imitador de uma pessoa só porque ela imita Jesus? Bom, porque o apóstolo Paulo entendia que Jesus, sendo a maior influência, deu a ele autoridade para influenciar pessoas, e ele fazia de tudo, entregava a sua vida para fazer com que as pessoas fossem influenciadas a seguirem um caminho único, o caminho de Deus, o caminho do reino do céu. E uma outra pergunta para você, e talvez essa seja a situação de muita gente dentro da igreja ou dentro do meio cristão. Hoje, como você se encontra? Talvez você se encontre num estado em que você não gostaria de estar, porém por conta de algumas influências, de alguns caminhos que você tomou por conta dessas influências, você já não consegue mais sair e se encontra talvez até no fundo do poço. A Bíblia também nos fala para nós termos muito cuidado com as más conversações. Ei, fiquem alertas quanto às más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Elas te levam a caminhos tortuosos, te levam a caminhos maus. Talvez você tenha escutado esse conselho do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, ou do seu pastor, ou de qualquer pessoa que queira o seu bem. Só que aí você não deu ouvidos a essa pessoa, e foi por esses caminhos que você pensava ser bom, que pensava ser legal, e hoje não consegue mais tirar o pé de onde você está, não consegue sequer olhar para cima e ver uma luz no fundo desse poço. Eu já falei em alguns vídeos, que você já deve ter escutado ou não, a respeito da mudança de mente. Nós entendemos que a influência, ela tem o poder de mudar a mente, ou mudar o pensamento de alguém, ou mudar a direção de alguém. Eu queria te convidar nesse momento a ser influenciado por uma pessoa poderosa, Jesus Cristo.
Essa pessoa me influenciou a mudar de vida. Essa pessoa me influenciou a ser uma pessoa melhor. Essa pessoa me influenciou a fazer novos amigos. Essa pessoa me influenciou a buscar um propósito para minha vida. E talvez hoje você se encontre sem propósito nenhum. Mas eu te garanto que em Jesus, através da sua influência, através daquilo que os seus discípulos, que os seus apóstolos fizeram, hoje eu consigo encontrar um propósito para viver. E que propósito é esse, Mateus? Me fala. É conhecer Jesus cada vez mais e mais, é ser salvo, é buscar em Jesus algo que aqui na terra eu não terei: satisfação completa, abundância de vida completa. É disso que eu estou falando, de ser influenciado por algo maior, por algo melhor, por algo que te faça realmente entender o sentido da vida. Ah, Mateus, mas sei lá, cara, eu sou uma pessoa que não tenho forças para continuar, eu sou uma pessoa que não consegue olhar para o lado bom da vida. Talvez porque você se acostumou tanto a andar com pessoas que não te fazem bem. Você se acostumou tanto a andar por caminhos que no final de fato são caminhos de morte. A Bíblia nos fala que há caminhos que se parecem bons. E talvez você nem queria ter ido por esse caminho, mas por conta de uma amizade, você acabou indo por esses caminhos que pareciam ser bons. Mas a Bíblia nos relata que são caminhos de morte, ou caminhos de tristeza, caminhos de angústia, caminhos de solidão, caminhos de depressão, e talvez você se encontre nesse quadro. Eu quero te ajudar. Eu quero que você de fato conheça esse bem maior, essa influência maior. E eu vou voltar a trazer esse texto, Romanos 12, versículo 1 e 2. Na verdade, Romanos 12, versículo 2, que diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, não nos conformarmos com a influência que esse mundo tem sobre nós, mas sermos transformados pela renovação que o Senhor dá à nossa mente, para que todos nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez o que você precisa é só abrir os olhos para quem está do teu lado querendo te ajudar, para quem está do teu lado dando forças para que você se levante. Para quem é cristão, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui muito interessante. Para você que já conhece o apóstolo Paulo, eu queria trazer para você uma questão simples. A sua resposta você deixa nos comentários a sua resposta sobre de fato o que você escolheria. A pergunta é: se o apóstolo Paulo nos dias de hoje ainda estivesse vivo, se ele vivesse no nosso meio e tivesse uma igreja local perto de nós, e ainda assim tivesse tantos pregadores como nós conhecemos nos dias de hoje, quem você escolheria seguir? Por quem você escolheria ser influenciado? Ou em que igreja você iria congregar? Ou ser membro? Talvez a sua resposta seria, obviamente, o apóstolo Paulo, por conta de tudo que ele já fez, por conta da influência que ele teve sobre muita gente e até sobre o mundo através daquilo que ele escreveu. Isso é normal. E eu até concordaria com você. Só que a realidade dos fatos nos levam a entender que você escolheria por atitudes os outros pregadores. E que pregadores são eles? São pregadores dos dias atuais, e nem falo de pregadores maus, nem falo de pregadores hereges, nem falo de pregadores que são pregadores de prosperidade, mas pregadores que tendem ao crescimento, que tendem a encher as igrejas, pregadores que têm uma boa fala, que de fato buscam crescer e crescer. Ah, Mateus, nada a ver, tudo o que você está falando não tem nada a ver. O apóstolo Paulo era um cara incrível. Realmente ele era um cara incrível, porém na época dele, por mais que ele fosse um cara muito influente, ou nem todos queriam ser influenciados por ele, pela pessoa que ele foi anteriormente, nem todos queriam segui-lo. Pelo contrário, muitos o apedrejavam, muitos o perseguiam, muitos o espancavam simplesmente por aquilo que ele já fez e por ele ter se desviado daquilo que ele já fez, porque ele foi influenciado por Jesus. Muitos odiavam o apóstolo Paulo, muitos queriam matá-lo, tanto é que ele foi levado à morte. Mateus, mas por que a gente não escolheu o apóstolo Paulo? Sabe por quê? Porque não tem quase ninguém disposto a sofrer pelo Evangelho. É uma realidade. Nem todos estão dispostos a sangrar por amor a Jesus. Nem todos estão dispostos, por causa da influência de alguns, por causa da influência de Cristo na nossa vida, nem todos estão dispostos a morrer por Ele. A grande questão é que nós queremos aqueles que enchem igrejas. Nós queremos aqueles que de fato chamem a atenção do público, divertem o público, façam as pessoas chorarem, façam as pessoas terem sensações. É isso que nós queremos, é isso que a nossa carne deseja: sensações, sentir, chorar, sorrir e não ser apedrejado. E uma outra questão é porque ninguém está afim de ser morto,
a gente quer likes, a gente quer seguir aqueles que ganham likes, aqueles que recebem inscritos. Engraçado porque parece que eu tô atrás de inscritos, mas eu tô aqui para vocês muito mais do que ganhar inscritos. Mas eu quero ganhar muitas almas para Jesus. E se Jesus me deu a oportunidade de falar para vocês através do YouTube, eu gostaria de não me limitar apenas a estar na igreja e de fato me entregar para Jesus até nas redes sociais, no YouTube, onde quer que seja. Mas a grande verdade é que você escolheria os pregadores atuais porque eles de fato satisfariam o seu coração, satisfariam o seu desejo de sentir coisas assim incríveis, de te levar a níveis espetaculares. Então, sejam influenciados pela palavra de Deus, meditem nela de dia e de noite, não permitam com que o mundo influencie vocês a caminhos que parecem bons, mas que ao final são caminhos de morte. Aquilo que o apóstolo Paulo disse é realmente verdade. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Seja um influenciador, que as pessoas olhem para você e queiram te imitar, porque você é uma pessoa que imita Jesus, porque você é uma pessoa que foi influenciada por Cristo. Então seja essa pessoa que influencia por amor do nome de Jesus, cara. Não se permita ser uma pessoa travada, não se permita ser uma pessoa influenciada por qualquer tipo de caminho, por qualquer tipo de doutrina. Não se permita ser levado a caminhos que você não gostaria de ir, mas permita com que o Espírito de Deus te conduza e te faça de fato uma pessoa que influencia o mundo para a glória de Deus. Tamo junto, falou!